quero agradecer pelo convite de participar aqui, mediante esse painel. Proteção de dados é um tema que eu tenho seguido, pelo menos nos últimos 5 anos, eu acho, um pouco mais. Há 10 anos que a gente discute isso no Comitê Gestor, mas eu estou em cima dele há 5 anos, mais ou menos. Eu queria fazer uma pequena correção aqui. Eu não sou mais colunista da CBN, então a gente já está falando de proteção de dados, é bom corrigir o dado, né? Até porque eu estou negociando um quadro na Bandeirantes, então, se eles ficam sabendo lá, o negócio complica. Bom, a nossa ideia aqui é um pouco trabalhar mentoring mesmo, né? Tem muita dúvida a respeito de proteção de dados. Não é exclusividade de startups. Eu acho que com startups a coisa fica um pouquinho mais premente, porque, de fato, são startups que usam tecnologia e já nascem trabalhando com dados, né? Mas é algo que permeia todo o tecido social e econômico. Começa muito forte na Europa, está chegando nos Estados Unidos com muita força, o Vale do Silício está muito preocupado, a Califórnia acaba de aprovar uma lei de proteção de dados que só entra em vigor lá praticamente junto com a nossa LGPD, mas isso vem como uma diretriz que vai pegar todo mundo, né? Então, pensando na mentoria e pensando em tudo que eu ouvi nos últimos anos, principalmente com a questão de que, quando a gente fala de startup, a gente pensa que proteção de dados é algo que vai inibir investimento, eu vou passar a palavra primeiro para o investidor, porque a gente tem investidor, tem marketing, tem segurança e tem o legal, né, lá na ponta. Então, eu vou começar pelo investidor, perguntando para ele o seguinte: qual é a tua maior preocupação hoje? Isso já entrou no teu radar? E quando você está fazendo o valuation de uma empresa, eu me lembro que há 2 anos atrás, alguns investidores no Vale do Silício já diziam que proteção de dados entrava no valuation. Não foi o que a gente viu, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso e a necessidade, aí, talvez, de um sandbox para que as startups possam crescer nesse novo ambiente. Sem dúvida. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que o meu papel aqui como investidor é trazer para vocês um pouquinho, não só uma lógica de como o investidor pensa o investimento, mas talvez tentar trazer também um outro lado do problema da segurança da informação, de proteção de dados, que não é de hoje, né? A gente fala de startups, fala desse mundo digital, mas eu sou da época ainda onde a gente tinha um problema de monitorar a máquina de Xerox para ver se não tinha funcionário tirando cópia de documento indevido, né? Os processos que hoje a gente fica preocupado no meio digital, eles são preocupações que já existem desde que as empresas existem, desde que existe uma preocupação com a privacidade, às vezes até por motivos não dos mais bacanas, né? Vide banco com conta numerada sem identificação do dono da conta, né? Então, existe uma dimensão da privacidade que ela implica necessariamente tanto em processos de governança. E aí, governança, eu acho que finalmente está começando a adquirir um significado para a maioria das pessoas, né? Eu lembro 10 anos atrás, quando a gente falava assim, o investidor traz governança para a empresa, a maioria pensava assim, é burocracia. O investidor ele vai querer alçada no conselho de administração, vai querer definir qual o tamanho do cheque que o executivo pode assinar sozinho, e governança é muito mais do que isso. Então, quando a gente fala, né, nessas formas novas de preocupação da segurança de dados, privacidade, e a gente pensa nas consequências disso no momento de investir, sem dúvida nenhuma são preocupações que qualquer investidor de verdade já se preocupava. Como isso afeta um valuation da empresa, eu poderia fazer, acho que, um dia inteiro de palestra só para falar de valuation e como expectativa de problemas pode manchar ou criar problemas. Mas, para ser objetivo e responder a tua pergunta, é muito mais em função de problemas que a gente vê na mídia, de vazamentos, de hackers, etc., que afetam a expectativa do público em geral, do ecossistema como um todo em relação ao que a empresa vai fazer. Em outras palavras, dependendo do que a empresa faz, a preocupação disso pode afetar mais ou menos o valuation, dependendo de quão crítico, quão importante isso é para a empresa, né? Então, acho que, de uma certa forma, o que eu posso te dizer nessa hora é que a única forma de a gente ter certeza de como criar isso e garantir que isso não se torne um problema é estressar ao máximo
o que a gente pode já, de antemão, imaginar, prever, mas, sem dúvida nenhuma, testar na prática, e aí o sandbox, para tentar reduzir esse risco, né? Eu costumo muitas vezes falar como investidor que o meu papel na hora de investir numa empresa não é trazer o dinheiro, é diminuir o risco para que o dinheiro que venha para contribuir e não para pagar uma conta de um problema de um passivo. O passivo vai ser grande. Então, pegando o gancho, eu vou passar para a segurança primeiro, para a gente olhar como um todo essa questão de processos e segurança, começando, inclusive, desde o controle de acesso à própria empresa, né? A gente tem muita startup levando o seu laptop para casa e tudo que você fez na sua empresa, você está fazendo dentro de casa também, né? E aí, dentro de casa, talvez o seu ambiente não seja tão seguro assim. Então, como é que fica a preocupação de segurança em relação a esse novo cenário que vem aí pela frente com a Lei de Proteção de Dados? Perfeito, Cristina. Antes de mais nada, queria dar uma boa tarde a todos. Eu acho que começa um pouco com, acho que qualquer organização, né, startup ou não, entendendo um pouquinho o cenário, que ameaças são essas que a gente está encarando, né? A gente, na sessão anterior, falou do hacker da Rússia, né? A gente, no dia a dia do CERT, a gente nota muito assim, tem muita ainda aquela postura da empresa falando, mas eu sou uma empresa pequena, quem que vai querer hackear meus dados, né? Ou como é que o cara vai me achar na internet? E isso é um negócio que quem mexe com né, o dia a dia aí dessa parte de segurança de redes vai ver que qualquer coisa que se colocar na internet hoje, de maneira automática, vai ser encontrada, né? Varreduras automáticas, é uma questão de horas, você colocar qualquer coisa na internet, mas botei num container, não sei aonde, né? Bom, 2 horas depois vai estar invadido, né? Se tiver com credencial fraca, se tiver com uma vulnerabilidade, isso de maneira automática, né? E isso, às vezes, choca um pouco as pessoas. Não, mas eu achei que o cara ia ter que procurar e ter interesse na minha organização e etc. E tal. Isso pode também acontecer, obviamente, mas... Então, acho que, às vezes, começa por uma análise de risco, de pensar, quais são os meus riscos agora em colocar algo na internet, né? Que tipo de ameaças são essas? Você comentou do notebook. O que acontece se eu esquecer meu notebook no táxi, né, ou alguém levar, né? O pessoal, às vezes, foca só eu estava trabalhando num projeto X, ou só no notebook em si, né? Mas o que tem de credenciais lá dentro? De posse desse notebook, um atacante faz o quê, né? Ele acessa toda a minha base do meu desenvolvedor lá no GitHub, né? O que ele faz com esse notebook, né? Do ponto de vista de credenciais, de dado que tem lá, tem N pesquisas médicas, né? Saiu na mídia aí, né? Pesquisador com dados de pesquisa de dengue. Mas você tinha o backup disso em algum lugar, né? Não tinha. Tá? Então, acho que, na minha opinião, começa um pouco com entender o cenário que você está, que tipo de ameaças são essas e que consequências teria para o seu negócio esses diferentes cenários que você está propondo. Perder o notebook, ter o seu back-end lá comprometido, ter dados vazados, quer dizer, como é que isso impacta o seu negócio? Eu acho que começa por aí, entender um pouquinho lembrar que, é que nem programação segura, né? Lembrar que você está num ambiente hostil, seu programa não está interagindo apenas com usuários bonzinhos, né? E como é que ele lida com isso daí, né? Então, acho que começa um pouco por aí, acho que o meu ponto de vista. Acho que o usuário malzinho vem na frente sempre, né? A primeira preocupação que tipo de uso vão fazer, inclusive da ferramenta que eu estou colocando. Então, eu acho que, assim, em bom português, é estudar um pouco os casos de abuso antes dos casos de uso, né? Então, isso eu acho que é uma coisa em programação segura, em segurança, a gente insiste bastante. Isso, infelizmente, não está sendo ensinado nas universidades, né? Você pega um cara de engenharia de software, né? Os casos de uso são muito estressados, mas não os de abuso. Os de abuso vem lá para frente, se acontecer, a gente bota um remendo aí, né? Volta aos painéis anteriores também na parte de programação, na parte de segurança por design, né? E privacidade por design. Começar lá no começo, né? A pensar nisso.
nisso. A gente tem que se atacar primeiro, né? Por aí. Eu tinha uma outra pergunta para você, vou fazer rápido antes de passar para os demais, é porque a gente, quando olha para leis de proteção de dados e para todo o universo que ela aborda, a gente entende como ataques ou como problemas de segurança, efetivamente, um vazamento de dados. Mas tem muito mais coisa além disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Sim, tem muito mais coisa. Eu acho que começa com uma dificuldade, inclusive quem estava aí no painel da Cristine viu, de definir incidente. E, infelizmente, a resposta é depende. Cada organização vai ter que definir o que é incidente para si, né? Eu concordo com você, tem uma infinidade de diferentes tipos de ataque. Eu acho que data leak é uma coisa que pode acontecer. A gente está vendo hoje, por exemplo, que está afetando muitas organizações, ataques massivos de negação de serviço. Tá? Isso é uma coisa grande que a gente lá no CERT tem tentado ajudar as organizações do ponto de vista de limpeza do ecossistema, né? Hoje em dia é um ataque muito assimétrico no sentido que é muito barato e muito fácil para quem está conduzindo o ataque. Você gasta $50 e gera 300 gigabits por segundo de tráfego. E para quem está no lado recebendo, né, esse ataque, é muito caro se proteger. Ou você é um gigante, tá, com infraestrutura global, ou você vai, você vai custar defender 300 gigabits por segundo, tá? Clean pipe, etc, etc, né? E no meio do caminho, acho que tá muitas organizações que vão dizer que estão provendo, vamos dizer, parte do problema em não estabelecer boas práticas de rede, permitir spoofing, etc, amplificação, várias dessas coisas do dia a dia, e estão contribuindo com o problema, né? Então, acho que assim, não é difícil definir, acho que todos os tipos de incidente, cada organização vai ter que ver o que é mais relevante para si e definir em cima de políticas de segurança da organização e começar definindo o que para nós é um incidente, né? Vários deles, as tentativas de incidente vão ser incidente, né? Outras nem tanto. Então é difícil de responder assim o geral. Às vezes um ataque desse de denial of service está escondendo um outro ataque que o cara está entrando na sua rede e fazendo alguma coisa, né? Sem dúvida. Como investidor nessa hora, só para dar um exemplo concreto, às vezes numa startup B2B, ficar fora do ar algumas horas gera um prejuízo de lucros cessantes de operação que você deveria estar gerando receita, além do prejuízo de ter que se defender desse ataque, né? Então, é muito mais comum, simples, do que a gente pensa, né? Não é exclusivo de empresa grande, sem dúvida nenhuma. Imagino. Bom, vou passar aqui, voltando para a proteção de dados mais a fundo. Marketing é a área que está todo mundo de olho, né? Começou por ela, todo mundo acha que proteção de dados é para empresa grande, porque as grandes empresas que estão trabalhando com marketing digital estão vendendo dados, especificamente, coletando e vendendo. Então, do ponto de vista de uma startup de marketing digital, hoje, o que ela teria que se preocupar claramente, já desde o início, né? E qual conselho que você daria? Alô, oi. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo painel, pelo convite. É uma pergunta difícil, porque estamos realmente em novos tempos. Até pegando um pouco o gancho da discussão anterior, eu acho que eu vivi muito isso no início. Quando a gente lançou a empresa em 2013, ela foi para o mercado. A primeira diligência que a gente fez com investidores, ela mal e mal fez lá uma diligência contábil. A última diligência que eu fiz tinha diligência de segurança da informação, de proteção de dados, a contábil, a jurídica, etc. Ou seja, realmente a preocupação do ecossistema é completamente diferente. Tem um nível de consciência muito grande. E não dá para minimizar, porque você é uma empresa menor, média, maior. No final, qualquer porte de empresa precisa ter esse mesmo rigor se você quer realmente levar uma oferta de valor sólida para o mercado, porque, afinal, você está fazendo a mesma transação que qualquer outra empresa estaria fazendo, independente do porte dela. Então, o nível de responsabilidade é o mesmo.
Do nosso lado, acho que o ecossistema de marketing, sem dúvida, ele ganhou muitos holofotes por todas as circunstâncias e situações que surgiram nos últimos anos, que até compeliram muito todo o mercado a ficar mais atento a essa questão de proteção de dados. Então, era natural também que empresas desse ecossistema ficassem mais preocupadas e mais atentas a estar em compliance com a regulação, com a legislação, porque você tem que estar permanentemente. E esse é o grande desafio. A gente, desde a nossa proposta de valor, por ser uma empresa de Big Data Analytics, ela se obriga, desde o início, a endereçar todas essas questões. Então, para vocês terem uma ideia, em 2013, quando pouco se falava nesse tipo de assunto, a gente já tinha que se preocupar, por exemplo, com a autorregulação do mercado. Plataformas como o Google, o Face, que são hoje vidraças, entre outras tantas, apesar disso, elas sempre estabeleceram uma régua muito alta para o mercado. Todas as outras empresas que querem se conectar a elas e transacionar dados e fazer negócio, elas precisam estabelecer regras internas adequadas a esses padrões de mercado, mesmo antes de qualquer legislação. Quando vem a legislação, o desafio ele fica talvez mais agudo, porque materializa mais o risco, sobretudo do ponto de vista de você escorregar e eventualmente sofrer algum tipo de penalização, de multa, mas no final do dia a preocupação para você fazer o negócio acontecer é a mesma. Então, resumindo, questões como plataforma Privacy by Design é um ponto que hoje qualquer startup, qualquer empresa, quando ela pensa em estabelecer um negócio que passa pelo processamento de dados, e hoje diria que é praticamente qualquer negócio, ser Privacy by Design é o primeiro passo para que você tenha condição de estar em compliance com qualquer legislação ou regra. Fazer um assessment, que a gente teve a felicidade de ter esse trabalho conduzido pelo próprio Batista Luz, é outro trabalho fundamental, porque, entre outras coisas, pega exatamente a questão dos processos, dos procedimentos, não só das plataformas, mas o que as pessoas na organização estão fazendo para garantir aquela segurança, independente da blindagem que a tecnologia está te garantindo. Então, o processo é muito importante e muito desafiador. E, finalmente, além de política de segurança da informação e questões mais burocráticas, é o treinamento e conscientização do mercado, tanto dos colaboradores internamente, permanentemente essa comunicação, quanto para os seus clientes parceiros. Porque se eles não tiverem essa consciência e não estiverem adotando as boas práticas também, tudo vai por terra. E você não consegue sozinho garantir que o ecossistema todo se sustente nessa... No caso do teu ecossistema de programática, isso é fundamental, né? Porque você está trocando dado com uma cadeia enorme. Você pode ter que receber, de repente, de alguém um pedido para excluir alguém, e na cadeia esse pode não ser excluído, né? E aí, Exatamente. Aí é um problema. Exatamente, é um grande problema. Você responde também pela lei, né? Exatamente, totalmente. Tanto na nossa preocupação por ser plataforma, para a gente atuar e se conectar com plataformas globais, o GDPR, antes mesmo de LGPD, já veio como uma questão a gente endereçar há anos atrás, há 2 anos, a gente vem trabalhando fortemente em todo esse aspecto de compliance, e o LGPD, naturalmente, no nosso ambiente de negócio aqui no Brasil, venha se somar. No final, acho que tanto um contra o outro são diretivas bastante consistentes, rígidas, e que obrigam as empresas a trabalharem com uma régua lá em cima, o que é bom para o mercado, porque isso também vai garantindo que o mercado tenha bons players, bons jogadores que joguem conforme essa... Colocando até caçap aqui, você já tem um monte de cliente no Brasil que, por conta do GDPR, já está te obrigando a ser compliance aqui também. Já me obrigou a ser compliance, mas, ao mesmo tempo, é engraçado que, apesar disso, quando você olha os players locais, inclusive algumas multinacionais que, eventualmente, estão com um olhar aqui mais para o jogo do Brasil, ainda tem muita desinformação, apesar disso. Então, por isso que eu falei assim, hoje um dos maiores desafios não é somente porta para dentro, mas é o porta para fora. Como é que você conscientiza o mercado? Como é que você leva essa mensagem? Hoje a gente tem uma sequência de fóruns, de debates, e ambientes como esse que a gente está discutindo aqui, para levar informação para clientes parceiros que possam se conscientizar disso. Porque, no final, o outsider, principalmente, ele tem dúvida do que ele
tem que fazer. E se ele não tem alguém que pegue na mão e fale, é por aqui, e no final não é um bicho de 7 cabeças, é uma questão de você realmente seguir ali o que a regulação manda e está tudo ok. Quer dizer, ter consciência, você consegue trabalhar de forma adequada, com conforto, e todo mundo ganha. Mas o risco é esse, se você, no final, tem um ambiente onde as pessoas não estão com essa clareza e, no final, um player pode colocar tudo a perder. Então, acho que é importante os mercados, segmentos, garantirem que você tem essa régua alta, bem estabelecida, e garanta que todo mundo tenha informação para saber o que tem que seguir. Já deixou de usar algum parceiro porque ele não estava compliance? A gente já deixou de se conectar com parceiros que não tinham compliance com legislação. E eu acho que hoje, até do ponto de vista de mercado de mídia digital, onde a gente atua fortemente, é um mercado que vem se organizando mais para que, do ponto de vista de associações que interagem, a própria IAB, que hoje protagoniza esse mercado em termos de associação setorial, possa estabelecer esse tipo de regra para expelir players que não tenham compliance com a legislação ou com as próprias regras de uma associação do que o mercado estabelece espontaneamente. Então, a gente vê que isso vem se tornando uma agenda mais madura, independente de eu ser um player mais maduro por ter uma atuação global e ter esse desprendimento, não basta que eu faça isso se o mercado como um todo não joga o jogo. Então, não adianta eu ter a régua lá em cima se o meu concorrente não tem e ele se vale disso para fazer mais negócio. Então, não fica fair. Então, acho que a lei ela vem para ajudar a nivelar isso, mas até que ela, de fato, entre em vigor, como é que você resolve isso, esse descompasso? Então, acho que é autorregulamentação, boas práticas, os bons players, líderes estabelecendo essas réguas para todo mundo seguir, acho que isso ajuda bastante. E esclarecimento para todo o mercado é fundamental. Perfeito. Bom, estamos chegando no legal. E aí, vamos lá. Proteção de dados tem muito a ver com confiança e transparência. Tudo que ele está falando aqui também endereça uma outra questão, que é ter regras claras do jogo, né? E regras claras do jogo, para a implantação da LGPD, vai precisar de uma autoridade de proteção de dados e vai precisar realmente que todos os ecossistemas se falem entre si e criem boas práticas. Como é que você está vendo esse mercado e que conselho você daria para as startups que vão entrar nele, né? Bacana, obrigado. Queria mais uma vez agradecer o pessoal da Google, do Dynamo e da SaferNet pela organização do evento. Agradecer também que, por ser o mais baixinho, fiquei numa posição privilegiada aqui, né? Mas não é mais baixo que eu, não, tá? Um destino distinto aqui em relação a todos. Mas, enfim, obrigado a todo mundo que está participando da mesa aqui comigo também. Eu trabalho... Essa semana, eu estou fazendo 10 anos que eu trabalho com temas ligados à direito e tecnologia. Praticamente foi a carreira que eu escolhi desde o início da minha vida como advogado. E acho que esse é o momento mais incrível para quem advoga, para quem estuda, enfim, para quem milita de alguma forma ou de outra na área, seja no setor privado, seja no setor público. E pela quantidade de novas regras que têm surgido, seja na Europa, seja no Brasil, seja em outros países como os Estados Unidos, esse tema tem ficado cada vez mais desafiador. Porque, como a Cris disse, as regras nem sempre são claras. Se fossem super claras, super fáceis de entender, talvez não existissem os advogados. Talvez o mundo fosse melhor, mas tudo bem, acontece, gente. Com certeza. Mas, enfim, essa textura aberta da lei, da legislação, ela também é proposital. Porque se a lei sempre é hermética, ela é sempre exata, calculista, você não tem espaço para inovações. Você não tem espaço para pensar além daquele direito que está posto. Direito posto é uma frase que a gente usa muito na nossa vida como advogado, como vida jurídica, digamos assim, tem muito a ver com a função do direito, que é espelhar uma prática social. A gente sempre brinca que o direito é um retrovisor, né? Está olhando para trás, está pegando uma prática social e está regulando ela para que uma prática não adequada não seja repetida no futuro. Mas é exatamente o contrário da inovação. A inovação está olhando para frente, está olhando para um desconhecido, que pode ser uma super inovação, que vai dar certo ou pode dar errado. Acontece. Então, essa textura aberta ela é muito boa para isso, para permitir espaço para a inovação, espaço para uma criatividade, para uma imaginação social.
E, nesse sentido, a gente precisa de aplicadores do direito, que vão entender o direito não só como a ciência que não é nada de exata, mas não é uma ciência fria, mas uma ciência que tem que ter uma função, um propósito social, que é o desenvolvimento, que é a inovação, que é a igualdade social e assim por diante. Eu enxergo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como um aplicador do direito que vai exercer essa função, tentando calibrar essas diferentes funções e propósitos existentes nas camadas sociais, do mercado, da sociedade em si, dos cidadãos, do governo, e tentar buscar, dentro desse arranjo, dessas novas texturas que vão surgindo, um propósito para a inovação, para o desenvolvimento. Acho que o pior que pode acontecer com a LGPD é que essa lei diminua ou iniba a inovação. Temos casos que já aconteceu. Em vários setores, tivemos leis rígidas, leis duras, que por décadas impediram a inovação. E setores que, percebendo mudanças na sociedade, abrem-se cada vez mais suas entranhas regulatórias para que surja uma nova inovação, uma nova tecnologia. A gente vê, por exemplo, esse movimento acontecendo claramente no setor financeiro, no setor bancário. Ainda que lento, tem acontecido. E a minha preocupação, e ficaria, digamos, meu conselho aí para uma autoridade, alguma coisa assim, que sempre pense nessa função de olhar para a inovação, de não deixar portas fechadas para algo que você nem sabe que existe ainda hoje, mas que, com certeza, quando surgir, pode ser um bem social melhor para todos. Eu pensei que você ia dizer para as startups que você não é um inimigo, você é um amigo, né? Mas, claro, sempre digo isso. Porque, normalmente, olha assim, lá vem o cara do jurídico que vai proibir de fazer tudo. É um pouquinho igual a questão do processo. Lá, eu brinco que, se não existissem profissionais que também estivessem abertos a ajudar as startups, principalmente no direito, a gente não tinha tido muito investimento no Brasil. A gente teria perdido muito desses investimentos e oportunidades. Se você olhar a lei societária existente no Brasil hoje, é a pior lei do mundo para uma startup. Pior do mundo, eu falo com facilidade isso. E foi por conta de criatividades jurídicas na área de contratos que hoje vários investimentos de todos esses unicórnios que vocês estão vendo na mídia conseguem ser realizados. Então, sim, advogados, advogadas têm um papel essencial também na formação de startups e no desenvolvimento delas. Perfeito. Bom, o cubo está aí, né? Então, eu vou abrir para a plateia, porque, afinal de contas, é mentoring. Vocês têm que perguntar, não tanto eu. Então, está aberta a palavra. Alguma pergunta? Ali tem uma. Vamos jogar o cubo. Joga. Bom, a minha pergunta seria mais a respeito de, na verdade, as boas práticas de segurança de dados. Então, se inicia logo dentro da própria formação da empresa. Seria termos regras bem claras, tanto para funcionários quanto para fornecedores, e assim ir para fora. Quer dizer, na grande verdade, segurança de dados começa offline, e depois é que se preocupa em como combater isso online. Seria mais tentar buscar criar regras concisas dentro das organizações e procurar parceiros similares, ou realmente olhar primeiro para fora e depois começar a olhar para o próprio umbigo? Quem quer começar a falar? Deixa eu fazer alguns comentários. Você comentou no início a parte de boas práticas, né? Eu acho que muitas vezes tem coisa que já está pronta, que já existe, que já é consenso, mas que as pessoas e as organizações não adotam. Eu acho que eu começaria olhando o que são as boas práticas na área X. Sabe? Às vezes a gente vê aquele efeito do reinventando a roda, né? A gente vê muito programador, por exemplo, tive uma ideia aqui, vou fazer um negócio, vou fazer meu próprio cripto, né? E faz mal feito e gasta tempo e já tinha algo melhor e já tinha algo, vamos dizer, mais sólido, né? Então, acho que eu começaria com essa parte das boas práticas, e tem uma questão de transparência também. Eu acho que é uma questão de, por exemplo, com os seus próprios usuários, né? Assim, tá claro para o seu usuário o que você
por que você está pedindo certa coisa, né? E o que você vai fazer com esse dado, né? E tem um monte de exemplos que a gente vê no nossa, inclusive de soluções de segurança, né? Onde isso não está claro. Eu tenho um antivírus aqui que opera na nuvem. Tá, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que ele vai pegar coisas suas, documentos seus e vai jogar na nuvem, né? Eu faço isso por questão de escalabilidade, veja bem. Ok, mas tem que ficar claro para o usuário quais são as implicações. Que se eu tiver meu mega documento super secreto, isso aí está na nuvem agora do vendor ABC, né? Ok, se eu disser que sim, que tudo bem, pode fazer, mas o que a gente vê na prática é que assim, eu não falo, mas faço, se o usuário achar ruim, aí eu talvez mudo, sabe? Então, acho que começa um pouco também por uma questão, acho que de transparência mesmo, sabe? Esse é um comentário que eu queria fazer. Só complementando, eu pessoalmente não acho que a agenda offline e online elas são distintas, uma vem antes da outra. Falando por experiência própria, eu acho que hoje você não tem mais essa fronteira, sobretudo no que diz respeito à produção de dados. Então, você tem que ter um olhar igual para qualquer ambiente onde você está tratando dados. Isso é ponto número 1. 2, ter um mecanismo ou uma política de segurança da informação sólida dentro da empresa, que todos os colaboradores tenham consciência e pratiquem ela. Isso é fundamental, ter consciência e praticar. Por isso que eu falei no início que um dos maiores desafios é disseminar essa cultura, é compartilhar o conhecimento interno e externamente, porque acho que isso é o que é determinante para a gente ser bem-sucedido como mercado, né, como segmento. E por último, sim, existem hoje recursos externos que são muito úteis e qualquer empresa de qualquer porte deve contar. Então, buscar uma assessoria jurídica que possa fazer um assessment, como o Pedro tinha comentado, então que você tenha um diagnóstico concreto dos seus processos, para você saber em que grau de vulnerabilidade você está, né, em relação à proteção de dados. Contar com plataformas que possam trazer essa retaguarda para te facilitar esse tratamento de dados dentro de um ambiente seguro, um ambiente que você esteja em compliance se você tiver os procedimentos corretos. Então, esse conjunto de fatores, na minha opinião, de maneira equânime, endereçados, é que vão te trazer essa boa agenda, tá? E acho que isso também não está só na segurança da informação, né? Quando você olha com o negócio como um todo, né, a inteligência artificial está mostrando aí para a gente que nem sempre, por ser possível tecnicamente fazer, é lícito fazer, né? Então, eu queria, nessa mesma linha, acho que tem uma complementariedade que a gente sempre faz principalmente quando a gente está dando mentoring, né, propriamente dito, nessas situações, é que se dá para dar errado, vai dar errado, né? Eu ia falar, enfim... português, claro. Então, Murphy à espreita. Então, o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa se preocupa em criar os processos, usar as ferramentas adequadas, mas tem uma fé exagerada de que isso vai resolver 100% dos problemas, e não vai. Se a sua empresa vai existir por bastante tempo, ela vai dar certo, vai ter um monte de eventos, um monte de pessoas, uma hora alguma coisa vai acontecer. Então, não ter um plano para quando acontecer o que fazer, geralmente costuma ser mortal. Principalmente quando você entra num problema relacionado a um cliente importante ou em alguma coisa que afeta a credibilidade da empresa. Então, muitas vezes a gente sabe que ainda não deu problema, não existe nenhum fato concreto de coisa ruim, mas a gente pergunta, e se acontecer, vai fazer o quê? Ter um plano de o que fazer já dá uma tranquilidade, muda a percepção de risco da empresa. Quer falar? Não? Vamos lá, mais uma. Boa tarde, eu sou a Bianca, eu trabalho com governança de TI em um banco. E a minha pergunta é no sentido, puxando um pouco o gancho da conversa que a gente teve agora há pouco, eu entendo que não tem uma receita de bolo, mas como que a gente encontra o equilíbrio? Qual que é o caminho para encontrar o equilíbrio entre a inovação, o espírito inovador e ágil de uma startup, com muitas vezes as regulamentações, a 4658 do Bacen, a LGPD, com controles que podem trazer um pouco de burocracia para esse ambiente. Então, assim, não tem uma receita, mas existe alguma forma da gente encontrar um caminho para isso? Pedro? Bom, você colocou de forma bem clara para mim, não tem uma receita de bolo.
Eu acho que o caminho é a experimentação, tá? A experimentação, ela acontece todo dia em qualquer empresa, em especial em startups, quando você está criando algo novo. Todo dia você está desenvolvendo um produto novo, você está se arriscando, você está criando algo diferente e você vai ter que lidar com riscos. Risco zero não existe. Como advogado, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Assim como risco 100% não é aceitável por nenhuma empresa. Entre um e outro, existe uma régua enorme que a empresa vai ter que trabalhar. Toda vez que ela quiser colocar muitos controles para diminuir ao máximo aquele risco, muitos contratos, muitos procedimentos, etc., talvez o espaço de experimentação, de inovação, ou mesmo o resultado comercial daquele produto, ele vai ser menor. E, ao mesmo tempo, quando você aumenta isso daí, talvez você tenha que ter controles menores, etc. Então, do lado das empresas, você precisa ter essa consciência que existe esse trade-off, em que nem sempre as coisas vão caminhar juntas com máxima segurança e máxima eficiência. Se fosse assim, modelos de negócio como Uber, 99, jamais teriam existido. Tá? Agora, ao mesmo tempo, você precisa ter, do lado de uma autoridade, de um aplicador do direito, essa consciência de que também as penalidades, as sanções devem ser reguladas, senão você pode ter uma inibição quase que total de qualquer iniciativa inovadora. Então, ao meu tempo, eu penso que existe uma responsabilidade da empresa de modular esses trade-offs e também do aplicador do direito de também entender a importância de tomar riscos. Você levantou a bola, eu vou cortar. Acho que, além de tudo isso, tem um papel importante de associações, de organizações que consigam organizar o mercado. No nosso caso de Digital Media, tem o IAB, que a gente participa. Eu sou presidente do conselho do IAB. Enfim, tem um fórum super importante, porque é onde o mercado consegue se organizar para pressionar o legislador, fazer o seu lobby do bem, para mostrar quais são as travas que estão se criando em função de uma legislação que pode inibir a inovação. Então, para cada setor, para cada segmento, a importância das empresas se organizarem de alguma forma, seja de maneira mais formal, via associação ou não, para apresentar os seus pleitos. Isso é fundamental. Então, acho que... Então, pegando esse gancho aqui, no caso das startups, a Dynamo chegou a fazer uma carta no final do ano passado, defendendo que a autoridade de proteção de dados fosse independente, porque a maior preocupação é exatamente que a legislação não engesse a área de startups. E aí eu acho que o Maksuda pode falar bem, né, Humberto, sobre a questão dos sandboxes e de tudo que foi colocado como pleito do setor, porque cada vez mais a autoridade de proteção de dados vai ter que dialogar com todo esse ecossistema e entender como é que ela vai fazer essas práticas e o que vai ser aceitável, qual é o limite das coisas, né? O que eu posso aceitar para não colocar uma sanção ou o que não é aceitável e eu vou, de alguma forma, impor um castigo, né? Acho que tem uma máxima, né? Você falou assim, não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula de bolo nem para a empresa, nem para o regulador. A gente tem os exemplos na Europa de regulações e tal, mas é unânime que isso não é perfeito, isso não vai resolver o problema como um todo, né? É uma forma de endereçar, de criar discussão. Então, a gente tem que ter duas coisas que eu acho, assim, como pessoas que estão nesse ecossistema. Uma cultura antifrágil, ou seja, não sei quem aqui já estudou sobre cisne negro, sobre antifrágil, é muito parecida com um sistema imunológico. Toda vez que alguma coisa errada acontecer e a solução natural não for suficiente, a gente tem que estar pronto para se adaptar e consertar da melhor forma possível e, mais importante do que tudo, aprender com o erro e impedir que aconteça de novo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ter uma liberdade de um sandbox de testar e descobrir coletivamente o que seria a melhor solução para o ecossistema. Isso é dificílimo a gente trazer sem um exemplo prático, porque a gente tende a usar os conceitos e aplicar a realidade que a gente vive. E não necessariamente isso é suficiente para criar uma solução de ecossistema. Então, nessa hora, ter um aval do regulador de deixar que a gente teste, experimente, descubra aonde as coisas funcionam ou não funcionam, pode ser a forma não só mais econômica para se fazer isso, mas a mais honesta para não punir quem está tentando criar uma solução para o coletivo, né? Então, é fácil falar, mas fazer isso acontecer na prática é difícil.
É que toda vez que eu ouço falar do sandbox, eu me lembro da questão da gente colocar ali até que ponto vai o legítimo interesse, né? Porque acho que é o lugar onde ele fica mais evidente. Tá bom, eu vou usar legítimo interesse para, dentro de uma sandbox, fazer uma coisa que, no final das contas, vai prejudicar um monte de gente, aí eu vou chamar o Pedro para a conversa. Eu acho que o legítimo interesse, a meu ver, ele é a expressão da textura aberta que eu estava comentando um pouco antes. Nas primeiras conversas, tanto na Europa quanto no Brasil, quando se falava de que, olha, todo e qualquer coleta, processamento, tratamento do dado precisa ter uma base legal, imaginava-se que nós teríamos, então, uma lista exaustiva, com só aquelas hipóteses. E uma lista exaustiva é exatamente isso, exaustiva. Você tem lá um número fechado de hipóteses e que, se não está naquelas hipóteses previstas na legislação, você não tem opção. Mas seria muito arrogante do legislador achar que ele conseguiu prever todas as hipóteses possíveis em uma lei de primeira. Então, o legítimo interesse é isso, é a expressão de uma textura aberta, de evidente, com um teste de legítimo interesse, de proporcionalidade, para você poder medir o quanto aquilo lá está ou não sendo a legítima expectativa dos titulares do direito, mas que possa dar um espaço, inclusive para que haja, desde uma interpretação mais favorável para as empresas por uma autoridade, como até uma abertura, da forma como eu interpreto, para que você possa ter uma autoridade reguladora fazendo experimentações via sandbox, por meio do legítimo interesse. Então, são algumas ideias que a gente está jogando aqui, mas, óbvio, quero ouvir de vocês também aí, dúvidas, outras coisas. Nós vamos ter que encerrar. Acabou o nosso tempo. Puxa, que pena. Obrigada, gente.